Boa noite. Nós vamos hoje dar continuidade às nossas matérias do OAB Explicado, onde nós estamos fazendo a cada aula, trazendo novidades para vocês, candidato da OAB. É uma satisfação muito grande de eu estar aqui com vocês, compartilhando esse conhecimento. Hoje nós vamos tratar da aula de Direito Civil. É a aula número 1, onde nós vamos tratar aqui, em 35 minutos, vários assuntos, vários temas de importância para o candidato. É importante que o candidato, ele leiam, após as nossas aulas, os artigos que eu cito para que haja uma compreensão melhor entre a prática e a teoria. Então, nós vamos iniciar nossa aula falando uma pequena introdução, dizendo o seguinte: como norte ao sucesso que se busca no conhecimento, a Cátedra do Direito Civil tem como leque um arcabouço de normas, procedimentos, instrumentos que irão regular a vida dos cidadãos da sociedade. Esse enfoque que eu trouxe é muito importante porque o direito civil, ele vai regular as pessoas, vai regular a sociedade. Como é que ela vai regular? Através de vários caracteres. Nós vamos estar falando isso logo mais, que é o caractere da socialização, onde as pessoas se interagem com as outras. E também o direito civil é uma disciplina muito importante porque regula os sujeitos. Quem são os sujeitos? A pessoa natural, a pessoa jurídica. São vários sujeitos. Nós vamos estar falando tudo a seu tempo. E regula também o objeto e regula também a instrumentalidade. Isso é muito, muito legal para o aluno, para o acadêmico, para o candidato, colocar na sua mente que o direito civil, ele tem essas normas específicas na regulação do comportamento das pessoas. E é importante eu frisar que o Código Civil, que é a Lei 10.406, de 2002, ela regula vários atos jurídicos. Nós vamos estar estudando, por exemplo, regula casamento, transação, comércio e etc. Eu vou trazer aqui um excerto de Chico Buarque, que ele diz que seguir em frente é muito importante. Assim já falava Chico Buarque. E ele traz aqui uma citação que eu achei muito importante, que ele fala o seguinte, entre aspas: a gente quer ter voz ativa para o nosso destino plantar. Olha que coisa boa. Porque antigamente, na égide do Código de 16, que é a Lei 3.071, revogada totalmente pelo Código atual, havia uma cultura de que essa cultura veio do liberalismo, onde as pessoas não eram vistas como pessoas, elas eram vistas como patrimônio materialista. Então, esse excerto que eu trouxe aqui do Chico Buarque é muito importante porque, com a Constituição Federal de 1988, as pessoas que tinham suas bocas tapadas, agora elas têm voz ou vozes. Então isso é muito importante, porque hoje nós estamos vivendo num país democrático, onde o regime é totalmente democrático, onde as relações entre pessoas são respeitosas.
Então, é muito importante esse avanço, esses valores, esses paradigmas que a Constituição Federal de 88 trouxe para o ramo do direito civil. Como todas as questões de códigos de direito, nós não temos assim uma dimensão fechada, consensual, sobre o conceito de direito. Então, várias correntes, elas trazem um conceito que são conceitos que não são consensuais. Nós temos vários civilistas, como Maria Helena Diniz, Silvio Rodrigues, e muitos outros, Carlos Alberto e outros civilistas, que trazem um conceito de direito, mas assim de uma forma não pacificada. Dentre esses civilistas que eu pude analisar a conceituação de cada um deles, eu vou trazer uma que me chamou a atenção, que é o conceito de direito na visão do civilista Silvio Rodrigues. Olha como é que ele conceitua esta palavrinha tão pequenininha, mas tem um leque muito grande na vida das pessoas. Silvio Rodrigues conceitua a palavra direito dizendo o seguinte: o direito é a norma das ações humanas na vida social, estabelecida por uma organização soberana e imposta coativamente à observância de todos. Vamos dissecar esse conceito. Ele diz que o direito ele é uma norma. Depois nós vamos ver a diferenciação de norma e outros instrumentos do direito. Então ele diz que o direito é uma norma de ações humanas. Agora sim, agora ele completou. É uma norma de ações humanas. Que ações humanas são essas? Entre as pessoas. Por exemplo, um simples dar uma esmola já gera um fato jurídico. Nós vamos ver isso lá na frente, porque às vezes é tão banal a vista das pessoas. Mas eu dou uma esmola, o que se vai me causar? Muitas causas podem acontecer, muitos fatos jurídicos podem acontecer. Então, Silvio Rodrigues se preocupou de sintetizar esse conceito. O que é que ele fala mais? Além de ser uma norma de ações humanas na vida social, nós vamos falar na frente, e ele estabelece também por uma organização soberana e imposta coativamente à observância de todos. O que significa dizer uma organização soberana e imposta coativamente à observância de tudo? Por quê? Porque é uma norma. Se você não cumprir a norma, ela é soberana. Ela passou por um processo legislativo soberano, que é a Constituição Federal. Está lá no artigo 59 da Constituição. Mas depois a gente vai falar sobre isso. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui do conceito do civilista, professor Silvio Rodrigues, é que é uma norma imposta coativamente. Agora sim, agora as coisas mudaram. Por exemplo, na prática, você não pagou o seu credor. Você deve ao credor 10 mil reais. Então o credor, ele teria que ter sido pago na data, vamos dizer, aprazada. O que significa dizer aprazado? Na data certa. E o devedor não pagou. Então, gera um direito para o credor ajuizar uma ação de cobrança, uma ação de execução. E aí o réu, que é o devedor, ele vai ser coativamente levado até o juiz.
O juiz vai dar uma sentença favorável ao credor e com essa sentença ela tem força executiva. Agora, com essa sentença judicial, o credor ele pode pedir ao juiz que proferiu essa sentença a seu favor para que seja penhorado, confiscado os bens que poderão suprir a dívida. Por isso que é uma norma imposta. Imposta por quem? Pelo Estado. A prova da FGV, ela gosta muito dessas questões imposta, facultativa. Nós temos que entender que o examinador, ele está testando o seu conhecimento. Ele parte do pressuposto que você estudou a matéria com afinco, com dedicação, trazendo para o examinando, que é o candidato, algumas questões que, se o candidato não estudar, não estudar assim, percebendo a diferenciação dos seus termos, o candidato poderá perder uma questão. E às vezes é uma questão simples. Imposta coativamente. O que é imposta coativamente? Pelo Estado. O Estado, quando eu digo Estado, nós já falamos na aula primeira de Constitucional, ele é formado pelos órgãos competentes para poder agirem. Por exemplo, no caso de uma cobrança, um ajuizamento de uma ação na cobrança, quem é o Estado aí representando? É o magistrado, é a magistrada, é o juiz. Então, o juiz, quando ele prolata uma sentença, ele está ali delegado pelo Estado. Então, o Estado, ele é abstrato, mas materialmente ele é concretizado os seus atos judiciais através de uma força coativamente ou coercitivamente. Nós vamos agora falar sobre acepções da palavra direito. Nós já conceituamos, dentre várias correntes de civilistas, eu escolhi aquela que tem um direcionamento que a Fundação Getúlio Vargas gosta, que são autores, juristas, intérpretes que coadunam, ou aqueles que se aproximam mais da hermenêutica praticada pela banca. Então, nós vamos agora falar sobre as acepções da palavra direito. O que é acepção? É a mesma coisa de conceito. Então, quando você vê na sua prova, acepção, você vai colocando essa palavrinha no seu diário, é muito bom examinando, é muito bom, candidato, você ter um diário, onde você possa anotar todos esses termos que, às vezes, o candidato, na hora da prova, ele sabe, mas porque não foi explorado durante as aulas, e o nosso objetivo aqui é justamente explorar aqueles termos que muitas vezes o aluno sabe a resposta, mas como vem um termo diferente, ou um termo técnico, e confundiu a cabeça do aluno, ele não respondia, mas era a mesma coisa. Então, acepções é conceito, é a mesma coisa do examinando dizer, a acepção da visão do autor tal, é isso. Então, a acepção da palavra direito aqui, que nós vamos ver, é sobre o conceito do direito objetivo e do direito subjetivo. O que é? Qual é a diferenciação do direito objetivo e do direito subjetivo? Vamos ver. O direito objetivo, ele se refere ao ordenamento jurídico vigente. Então, o que é o ordenamento jurídico? São as leis, são as normas, são as portarias, são as resoluções, são as tratativas, são os contratos entre as partes.
Então, esse direito objetivo, ele tem que estar engessado dentro de um ordenamento jurídico. Ou seja, ele é coercivo. Ele é coercivo. Por quê? Porque no momento que você pactua um contrato de locação, por exemplo, de aluguel, então aquele direito ele é objetivo. Ele tem que estar dentro de um ordenamento jurídico, que é a lei que regula as habitações. E agora vamos conhecer o que é a acepção do direito subjetivo. Isso é muito importante. O direito objetivo, ele é vinculado a uma norma, a uma imposição de uma norma. Agora, o direito subjetivo, isso é muito importante, porque a Fundação Getúlio Vargas, ela gosta muito do direito subjetivo. Então, nós vamos saber vamos conceituar agora com palavras simples, o que vem ser o direito subjetivo. O direito subjetivo diz respeito ao poder que o titular tem de fazer valer os seus direitos individuais. Como é que acontece isso? Eu sofri um dano. Eu fui lesado do meu direito. E aí o que eu faço? Aí vem o direito subjetivo e ele diz, olha, cara, você pode, se você quiser, ingressar com uma ação na justiça para reparar este dano. Isso não quer dizer que você seja obrigado, diferentemente do objetivo. Do objetivo, você tem uma norma imposta pelo Estado. Ela é coercitiva. Agora, o subjetivo, não. Você pode, caso você queira. Se você disser assim, não, eu não vou ajuizar uma ação contra essa pessoa, porque eu não quero, eu não gosto de justiça, eu não gosto de processo. Pronto, já atingiu o objetivo do conceito de direito subjetivo. Isso é que é bom, isso é que importa. Porque a FGV ela vai trazer uma situação, um problema, onde ela vai perguntar, se você fosse interpretar essa norma, você interpretaria como sendo direito objetivo ou direito subjetivo? Aí você tem que saber a diferenciação, o conceito de cada um, para que você possa responder essa pergunta. É assim as provas da FGV. São provas práticas, são provas que o aluno precisa só conhecer a norma, conhecer o que ele estudou, porque as questões É muito importante eu falar isso também para vocês, meu prezado aluno, minha prezada aluna, é que as provas da FGV, elas não são provas de peguinha. Elas não são provas de peguinha, elas são provas que, se o aluno estudar e se o aluno obtiver um pouquinho de conhecimento sobre aquilo que ele estudou, ele é capaz de responder as questões da prova da FGV, porque são provas muito bem elaboradas, muito bem conceituadas, e são provas que o aluno tem que estar com atenção. Por quê? Por causa daqueles termos que eu já falei na outra aula de constitucional. Salvo, exceção, no entanto. Então, o aluno tem que estar, assim, bem atento a essas palavrinhas-chave. Isso não é pega. Isso está na norma. Isso está no código e etc. Bom, já que nós já conhecemos o conceito de direito objetivo e já fizemos as devidas atualizações, e também no direito subjetivo, agora nós vamos passar por um poder que é, esse aqui, se não cair, é taxativo. Ele tem chance de cair 90% nas questões das provas do direito civil. Então, nós vamos falar agora sobre o direito potestativo. Esse direito potestativo, ele é um direito de poder, de soberania. Olha que legal. Diferentemente do jurídico que nós vimos.
Então, o direito potestativo é aquele direito que somente o titular pode gozar dessa prerrogativa. Primeiro vamos falar do conceito de direito, ou pelo menos as suas características. Direitos potestativos são caracterizados por atribuir ao titular. Você vê que é bem simples. Você vê que o legislador, quando ele fez a lei técnica, a lei 10.406, ele traz de forma concatenada o significado de cada palavra dentro do artigo da lei. Então vamos prestar bem atenção no que nós vamos entender assim, dentro de uma tranquilidade. Por exemplo, direitos potestativos são caracterizados por atribuir ao titular. Risca essa palavrinha, titular, porque só ele pode exercer este direito. Então vamos falar já já. São caracterizados por atribuir ao titular, risca essa palavrinha titular, que é muito importante, aliás, é uma essência chamativa para a prova do exame da ordem. São caracterizados por atribuir ao titular a possibilidade de produzir efeitos jurídicos em determinadas situações mediante um ato próprio de vontade. Vontade de quem? Dele, titular. Inclusive atingindo terceiros interessados nessa situação que não poderão se opor. Olha, você entendeu, meu prezado aluno, minha prezada aluna? Você viu? Então nós temos aqui, dentro de uma pontuação de caracteres do direito potestativo, 3 itens que a prova da FGV pode cobrar. Nós temos, primeiro, caracteres, atribuição somente ao titular. Com esse ato jurídico, ele pode produzir efeitos jurídicos determinados em situações. A outra situação do caracteres atinge terceiro interessados e que não poderão se opor. Então vamos dissecar isso aí. Então eu sou o titular. Eu quero vender o meu imóvel. Então, somente eu posso ir no tabelião, posso ir no cartório e assinar aquele instrumento escritural. Então, eu estou vendendo um imóvel, mas só eu posso exercer esse direito potestativo. Outra situação, pode atingir terceiros interessados. Por exemplo, um casamento. Você é casado, e agora você quer, através do divórcio, você quer dissolver, acabar com essa sociedade conjugal. Como é que você faz? Você vai lá no cartório, vai no juiz e fala para o juiz, ou para o cartório, ou para o tabelião, dizendo que não quer mais aquele casamento. Então, você tem o poder e atingiu o terceiro. Atingiu quem? A esposa. Atingiu a esposa. Então, o direito potestativo dá esse poder para o titular. E outra coisa que não pode se opor. Não pode se opor. Por exemplo, casamento. O casamento, se uma das partes cometer o ato que deu, com justa causa, que deu esta finalização da dissolução do casamento, o titular ele tem o poder de querer a dissolução dessa sociedade conjugal. Então foi fácil, né? Direito potestativo. Nesta tocada, o professor Flávio Lemos, em sua obra jurídica, cujo título chama-se Direito Potestativo, eu recomendo aos meus alunos lerem esse livro, essa obra, Direito Potestativo. Não precisa ler o livro todo, não. Você lê aquelas partes que te interessam. Só isso. Assim nos ensina quanto os caracteres fundamentais do direito potestativo.
Então, o nosso professor Lemos, ele nos traz alguns caracteres. Vamos conhecer algum desses caracteres. Poder jurídico conferido ao titular. Isso nós já falamos. Só o titular. Declaração unilateral de vontade realizada per si ou através de decisão judicial. Você vê que aqui nós temos dois itens que a Fundação Getúlio Vargas gosta. Primeiro, é a declaração unilateral. O que é a declaração unilateral? Só a pessoa. Não precisa ouvir a outra. Salvo, é tanto que ele usa o termo per si. O que é per si? Só a pessoa, individual. Só a pessoa. Per si, persona. E o outro item, decisão judicial. Não vai dar tempo de eu falar sobre a decisão judicial, mas eu queria só adiantar, quando nós formos tratar lá sobre o poder do juiz, mas a decisão judicial, ela supre qualquer lacuna que houver. É muito importante, ela é soberana. Outro item, estado de sujeição da contraparte. Se você é o credor, você tem o direito potestativo de executar o devedor. E o devedor está sujeito ao credor. Por que ele está sujeito? Porque ele é devedor. O devedor não pode ter regras para o credor. Não. Outro item, influência em situação jurídica preexistente ou preexistente. São situações que já advêm em uma situação concreta. Então, ele pode, como titular, ele pode modificar, desconstituir, extinguir aqueles fatos jurídicos. Produção de efeitos constitutivos, modificativos ou extintivos. O que isso quer dizer? Que o titular, o titular que detém o poder potestativo, ele pode constituir algo que antes não podia, mas ele pode. Por exemplo, ele pode constituir uma sociedade empresarial, mas ele pode também modificar as regras. Por quê? Porque ele tem o direito, a lei dá esse direito para ele. Ele pode extinguir, ele pode até extinguir essa sociedade, se ele quiser. Reúne-se os sócios, isso nós vamos ver, está lá no artigo 50 em diante do Código Civil, quando chegar lá a gente vai ver. Ele pode convocar os sócios da empresa e ele, como o detentor, como direito potestativo, ele pode sugerir a sua extinção. Agora nós vamos passar rapidinho, porque nosso tempo já está com 25 minutos, então a gente tem que correr. Depois eu aconselho os examinandos estudarem essas matérias, título por título. Nós vamos conhecer agora o direito consuetudinário. Esse direito consuetudinário, ele é muito comum. Inclusive no Brasil nós temos. Muitas pessoas dizem, não, peraí. O Brasil não admitiu o regime, o instituto consuetudinário. Sim, em algumas partes sim, ele não foi revogado totalmente. No Brasil, veja bem, muito importante isso, que a FGV gosta de trazer umas questõezinhas, é igual a pena de morte lá no penal, né? Mas nós vamos aqui esclarecer alguns pontos. O Brasil, a nossa Constituição Federal de 88, ela não prevê o regime consuetudinário, mas alguns institutos sim, que eu vou falar lá na frente, quando a gente estiver estudando a Lei de Normas Brasileiras, a LINDB. Quando nós formos estudar a LINDB, nós vamos estar tratando sobre isso. Mas alguns países de destaque, eles usam como norma, como elemento fundante, este direito consuetudinário. Quais são os países que são mais conhecidos? Nós temos dentre aqueles que adotam o direito consuetudinário, o que é consuetudinário? Costumes, é isso? Informalidade, convivência,
Tem muitos termos que é o regime consuetudinário. Os países que adotam ou adotaram esse regime é o seguinte: a Inglaterra, que quando a gente for estudar lá o direito internacional, nós vamos estar falando um pouco sobre esse regime. Os Estados Unidos da América, Nova Zelândia, Austrália e muitos por aí. Então, só fechando, o direito consuetudinário no Brasil não é adotado na sua plenitude, mas algumas situações é adotado. Cabe ao magistrado, em cada caso, decidir de conformidade com os costumes jurídicos enraizados em cada comunidade. Por exemplo, lá na Inglaterra, os magistrados, os tribunais vão agir de acordo com o regime consuetudinário, e assim sucessivamente. No âmbito do ordenamento jurídico brasileiro, a Lei 10.406, publicada no Diário Oficial da União, teve período de vacatio legis, ou vacatio legis, de 1 ano, na forma prescrita pelo artigo 2044. O que isso significa dizer? Que o Código Civil, quando ele foi publicado no Diário Oficial, isso é muito importante, o legislador, para que a sociedade conhecesse as suas normas, os seus títulos, a sua codificação, o legislador deu 1 ano para que a sociedade, quando eu digo a sociedade, é o todo. São os advogados, os intérpretes, os mercantilistas, os empresários, os juristas e etc. Deu 1 ano de vacatio legis. O que é vacatio legis? Vacatio legis significa dizer que assim que é publicado a norma, e se vier nessa norma dizendo que esta lei entrará em vigor daqui a 1 ano, isso chama-se, esse período de vacância, é período de adaptação, ambientação, conhecimento para as partes. Nós vamos encerrar falando sobre os paradigmas. É muito importante. O que é paradigmas? São valores. São valores de quê? Dentro da codificação brasileira. Como se pode olvidar, o Código Civil Pátrio de 1916, Lei 3.071 de 1916, tinha como paradigma a inspiração no liberalismo econômico, que marcava aquele período histórico. Tinha preocupação obsessiva. Olha que temor. Tinha preocupação obsessiva pela proteção patrimonial. Então, na vigência do Código Civil de 1916, a cultura da sociedade brasileira era vista não como sujeitos que hoje somos. Sujeitos de quê? Sujeitos de direitos. Na vigência do Código de 16, era vista essas pessoas, tanto física como jurídica e outros entes, eram vistos pelo seu patrimônio, pelo seu capital. Por quê? Porque o Brasil, na época, herdou essa cultura do liberalismo. Não é difícil notar que aquela perspectiva patrimonialista e individualista está em rota evidente de colisão com os ideais constitucionais trazidos pela Carta Cidadã de 5 de outubro. Vou finalizar aqui dizendo o seguinte, que quando o Código Civil de 2002 passou a viger, não tinha, por causa da Constituição Federal de 1988, não tinha esse cunho de não ver as pessoas como sujeitos de direito. Então, esse código o Código 16 foi totalmente revogado porque não fora
recepcionado pela a Carta Política de 1988. Então, meus caros alunos e alunas e futuros colegas meus de advocacia, é bom você fazer, eu aconselho, fazer um quadro comparativo, de preferência de cada artigo do 16 e do 2022, do 2002. Por quê? Para o seu entendimento interpretativo. Faça isso. Tudo bem que o Código de 1916 já está totalmente revogado, mas alguns resquícios foram ainda trabalhados pelo jurista do 2002. E por fim, vamos já passar para a nossa pergunta do dia. Por fim, o novo Código Civil brasileiro precisou afastar esses valores citados acima. O que são valores citados acima? Que é o liberalismo, o capital econômico, patrimonialista, não reconhecer as pessoas como sujeitos de direito e etc, etc. Pois não eram condizentes com os preceitos e normas constitucionais da Carta Política de 1988, principalmente quando se trata dos direitos e garantias fundamentais. Por quê? Porque os direitos e garantias fundamentais são cláusulas pétreas. Artigo 60 da Constituição, parágrafo 4º. Nós vamos estudar isso. A nossa pergunta de hoje é uma pergunta muito legal. Muito legal. Nós vamos falar sobre a prescrição e a decadência dentro do direito potestativo. Dentro do direito potestativo. Então, a pergunta que eu trouxe para vocês hoje, meus caros alunos e alunas, diz o seguinte: a respeito das diferenças e semelhanças entre prescrição e decadência no Código Civil, é correto afirmar que, como eu falei, a resposta é fácil, porque você tem acesso a essas respostas. Mas o que importa para nós aqui, eu como professor, passar para vocês a interpretação da resposta correta. E dentre a resposta correta é o item B, que fala: os prazos prescricionais podem ser suspensos e interrompidos, enquanto os prazos decadenciais, legais, risca essa palavrinha, legais, porque a FGV gosta muito dessas palavrinhas. Ela pode dizer assim: enquanto os prazos decadenciais. Mas aí ficou muito genérico. Então tem que ser legal, ou seja, tem que estar na norma. E onde é que você vê isso? Nos artigos 185, aliás, dos artigos 189 a 211 do Código Civil Brasileiro. Bom, então vamos lá. Para as decadenciais legais, não se suspendem ou interrompem, com exceção da hipótese de titular de direito absolutamente incapaz. Risque porque existe o absolutamente incapaz e os relativamente incapazes. Nós vamos tratar isso na próxima aula, com muita ênfase. Contra o qual não corre nem prazo prescricional e nem prazo decadencial. Para fechar, para nós encerrarmos, o que é prescrição, o que é decadência? São idênticos? São semelhantes? Não. Não são idênticos, não são semelhantes e não são análogos. A prescrição é a pretensão que o sujeito, que o autor tem para ajuizar a sua ação. Vou repetir. A prescrição é a pretensão do sujeito ou do autor que fora violado do seu direito. Então ele tem a faculdade de ajuizar aquela ação contra
o autor, o réu que lhe causou dano. Esta é a prescrição. E o que é a decadência? A decadência que nós estudamos está dentro do contexto do direito potestativo que o titular tem. Por exemplo, o titular do direito potestativo, ele tem 180 dias para praticar um determinado ato jurídico. E ele não fez. Então, esse ato jurídico que lhe deu essa prerrogativa, ela foi decaída. Houve a decadência do direito. E ele não pode, por exemplo, eu vou citar aqui só o mandado de segurança. O mandado de segurança individual está lá na Lei 12.016. Lá ele diz se o interessado ou o beneficiário daquele direito não praticar, não motivar aquela demanda, com 120 dias, esta ação, ele não poderá mais impetrar no judiciário. Por quê? Porque decaiu. Isso é apenas uma das formas que a gente vai falar lá na frente. Eu quero agradecer ao meu prezado candidato, ao meu prezado aluno, à minha prezada aluna. Siga nossas redes sociais, que está aí na telinha do QR Code, nessa telinha aí, a sua direita, ou esquerda, isso aí não tem importância. Você coloca seu celular nesse QR Code e aí você vai ter todas as atividades inerentes às nossas aulas. Muito obrigado e semana que vem nós vamos tratar sobre a LINDB, é uma norma brasileira que cai muito na FGV, principalmente com relação ao casamento de brasileira ou brasileiro com estrangeiro ou estrangeira e vice-versa. Boa noite.